Olá, eu hoje venho responder às vossas perguntas. É verdade, eu hoje venho finalmente responder às vossas perguntinhas que me fizeram no vídeo de perguntas e respostas. Eu quero agradecer a todas as meninas, sim, porque foram só meninas, que me fizeram as perguntinhas e então hoje venho aqui responder. Muito obrigada por terem feito as perguntas. Eu espero que este vídeo vá para o ar na segunda-feira, dia 12, que também é o dia em que o canal faz 3 anos, portanto, vamos aqui às perguntinhas. Eu vou responder às perguntas pela mesma ordem que me foram feitas. Portanto, a primeira pergunta foi da Dora. E não foi bem uma pergunta, foi mais um desafio. E é, se tivesses que fazer aquelas cápsulas do futuro e enterrar para ser descoberta daqui a muitos anos, que 3 objetos escolherias para que se lembrassem de ti? Foi um desafio engraçado este e um bocadinho complicado porque nunca me tinha passado pela cabeça. Mas depois de pensar assim um bocadinho, achei 3 objetos que me identificassem, que gostava de ser recordada. O primeiro, claro está, tem que ser um livro. E é um livro que junta, além de livros, junta uma personagem que eu gosto muito e que me recorda também um pouco a minha infância. Estou a falar de toda a Mafalda. Sim, é um belo calhamaço, mas eu adoro a Mafalda, sempre gostei e, portanto, era um dos objetos. O segundo item que escolhi é um objeto que também retrata 2 coisas e globos de neve. Neste caso, este, que eu acho tão fofo. Foi a minha mãe que me ofereceu agora neste Natal. Eu tenho uma pequena coleção de globos de neve. Eu adoro globos de neve e o Natal, portanto, acabei por escolher este. E o terceiro item, o terceiro objeto, é se calhar um pouco mais clichê e talvez um bocadinho de batota, porque eu escolheria um álbum de fotografias. Eu não tenho aqui para vos mostrar, porque seria algo que eu teria que trabalhar na altura. Mas um álbum de fotografias que retratasse o meu crescimento, enquanto criança, adolescente, pessoa, portanto toda a evolução e também os meus amigos, a minha família, alguns momentos mais importantes da minha vida. E acho que seria uma boa forma de se recordarem de mim. Depois, qual o livro da tua vida? Explica o que te faz sentir. Esta foi difícil porque é muito difícil para mim escolher um livro. Eu acabei por escolher 2, mas escolhi 2 livros que curiosamente foram lidos mais ou menos no mesmo período, ali entre os 13 e 15 anos. Foram 2 livros que me marcaram e tinha que falar, claro, das Brumas de Avalon, de Myron Seymour Bradley, porque foi com este livro, que é o primeiro dos 4, que o meu gosto pela leitura surgiu, neste caso pelo fantástico, que durante anos foi o meu género preferido. Então, é um livro que... Os 4 livros, As Brumas, foram livros que eu li e reli tanta vez ao longo dos anos. Já há algum tempo que não releio, mas tenho vontade. Mas sem dúvida que são os livros que marcaram, como leitora, que me deram o gosto para de ler. E, portanto, são livros que são muito importantes para mim. E outro, também lido durante a adolescência, A Lua de Joana, de Maria Teresa Meia Gonçalves. Eu li-o também, eu devia ter uns 14, 15 no máximo, mais do que isso não. E fez-me pensar e tomar consciência do problema da droga e saber que não era aquele caminho e saber que não era aquilo que eu queria seguir, nem sequer queria experimentar. Curiosamente foi um livro que me marcou, mas que só o li nessa vez, até que o decidi reler este ano e eu tinha um bocadinho de receio que me desiludisse, que não me arrebatasse da mesma forma, mas foi impressionante como eu, quando comecei a ler, senti-me outra vez com 14, 15 anos e senti todas aquelas emoções, todos aqueles dramas e o problema da droga.
Portanto, sim, é um livro que me marcou para a vida. É um livro pequeno, mas que me marcou a minha adolescência e me marcou o meu percurso, porque continuo a achar, e apesar dos tempos serem outros, a realidade dos jovens ser outra, continuo a achar que é um bom livro para qualquer adolescente ler e não cair na tentação da droga. Depois, a Silvéria. Escolhe o título de um livro, que tenhas lido ou não, que defina a tua vida. Esta foi talvez das perguntas mais difíceis. Eu demorei imenso tempo para tentar achar um livro, um título que me identificasse. Se calhar a minha resposta será um pouco clichê, mas acabei por escolher Acidentes de Percurso, de Maria João Lobo de Carvalho, porque eu acho que toda a gente tem vários acidentes de percurso e eu não sou exceção. Eu estou longe de ter uma vida perfeita, que as pessoas podem achar que é perfeita, eu sou muito longe disso. Tenho tido vários altos e baixos na vida, portanto, acho que o título Acidentes de Percurso se assustava um pouco aqui à resposta. Depois, a Maria Santos. Que livro gostarias de ter escrito e porquê? Isto dos livros de preferidos e escritos é sempre muito difícil para mim, porque dificilmente eu consigo escolher um livro, mas acabas por escolher, e este livro não será novidade, é um livro que eu adoro completamente, e é O Jardim de Segredos, de Kate Morton. É um livro que eu gostaria de ter escrito. Porquê? Porque é daqueles livros que eu amo de paixão e que eu recomendo a praticamente toda a gente. É daquele... Eu quando li, e eu queria continuar a ler porque eu queria saber como é que a história terminava, o que é que ia acontecer, mas ao mesmo tempo eu não queria que a história terminasse, eu queria que a história continuasse. Foi aquele dilema foi um dilema completamente que eu não soube explicar, e é muito raro acontecer isso comigo. Querer terminar rápido para saber como é que as coisas vão acontecer, mas também não quero terminar porque eu quero que a história e que os personagens continuem. É muito complicado, e a escrita da Kate Morton é absolutamente fantástica, e neste livro é top, é o meu preferido da autora. Eu não li todos, falta-me ler o último, mas os outros livros que li, este é o meu preferido sem dúvida, e é um dos meus preferidos da vida. Eu adoro o livro, portanto, era um livro que eu gostaria de ter escrito por ser tão belo, por ser tão magnífico. A sério, se não leram Kate Morton, leiam O Jardim dos Segredos, por favor, porque, a sério, é fantástico. A Maria perguntou ainda, qual seria o teu caso de sonho para o filme feito a partir do teu livro preferido? É muito difícil para mim escolher um livro, mas acabei por escolher um dos livros preferidos, e curiosamente foi um livro que li o mês passado e que rapidamente se tornou um dos meus preferidos. E eu estou a falar de O Segredo de Sofia. É um romance histórico, sim, não se deixem enganar por esta capa muito fofinha. Então, em termos de personagens, nós temos dois períodos. Temos um período mais na atualidade e depois temos então o passado. Para a personagem da Carrie, que é a nossa protagonista feminina, que é a escritora, eu escolhi a Emily Blunt. Para o Grant, eu escolhi o Gerard Butler. Para o Stuart, eu escolhi o Sam Egnaut, eu não sei se são os nomes, eu vou deixar por aqui, que é nada mais, nada menos que o Jamie da série Outlander, e acho que ficava bem. Para então, no passado, para a personagem da Sofia, eu escolhi a Jessica Brown Findlay, que era a Sybil da Downton Abbey. E para a personagem do Sean Murray, eu escolhi o James McAvoy, porque eu gosto do James McAvoy, não tenho culpa. A Jacqueline fez também 3 questões. Qual o teu género de livros favoritos? Eu aqui há uns anos eu diria que seria o género fantástico, fantasia, mas nos últimos anos
A minha escolha recai para os históricos e neste momento é o meu género preferido. Escolhe 3 livros desse género para recomendares. E dentro do histórico tenta escolher livros de subcategorias diferentes. Escolhi então para ficção histórica o The Kitchen Boy, Os Últimos Dias dos Romanov, de Robert Alexander. Foi uma leitura também deste ano, eu gostei muito mesmo, adorei. E o autor mistura a ficção com a realidade de uma forma muito, muito boa e, portanto, foi o meu escolhido. Depois, para a categoria de policial histórico, e esta foi relativamente fácil, a série Roma Sub Rosa, de Stephen Saylor. Eu adoro o Gordiano, acho que é um excelente investigador, um excelente descobridor, um detetive fantástico, passado na Roma Antiga, portanto, foi a minha escolha. E depois, para a categoria de não-ficção, e um pouco jogando com a não-ficção, com as biografias, e na parte de não-ficção portuguesa, eu escolhi A Duquesa de Mantua, de Joana Bossa Serrano. Eu também li este livro este ano e adorei. É uma escrita muito fácil de ler, não é maçudo, não se anda ali a enrolar com demasiada informação e, portanto, foi essa a minha escolha. Se pudesses entrar num filme, que papel gostarias mais de fazer? Eu, para esta pergunta, se calhar algumas pessoas vão estranhar, mas eu gostaria de fazer um papel de uma mulher guerreira, uma mulher que pegasse em armas, que lutasse, porque eu adoro também na parte dos históricos e mesmo no fantástico, aquelas cenas de luta e se for uma mulher guerreira, uma mulher com força, uma mulher que pegue no arco e nas flechas, ou que pegue em pistolas e dispare, é fantástico para mim, eu adoro mesmo personagens assim. E gostava muito, e confesso, eu gostava que, por exemplo, houvesse possibilidade de haver assim, centros de tiro, por exemplo, aqueles com arcos e com flechas, ou mesmo com pistolas, e que fôssemos para lá todos dar uns tiros no alvo. Acho que seria uma boa forma de libertar o stress. Depois a Olinda Peixil fez 3 perguntinhas. Eu vou ler, aqui vou fazer um pouco diferente, vou ler as 3 perguntas e depois responder, porque são perguntas que se interligam. Lês contos? Gostas de ler contos? O que gostas mais de ler num conto? Sim, eu leio contos, não leio tantos contos quanto isso, porque eu num conto acabo sempre por sentir falta de mais história. Acho que acaba tudo relativamente rápido e por isso é que eu não leio tanto. Gosto de ler de vez em quando acabei um livro mais denso e não me apetece e quero uma leitura um pouco mais leve, não no sentido da história ser mais descontraída, mas no sentido de uma história mais curta. E de vez em quando os contos são bons para intercalar, mas confesso que não leio tantos contos assim. Quanto àquilo que eu gosto mais de ler e num conto, eu gosto que, apesar de serem contos, as personagens estejam bem construídas, seja uma personagem que sejam personagens que sejam credíveis, sejam reais aos meus olhos, aos nossos olhos. E, por exemplo, no caso da Olinda, eu gosto muito daqueles contos que são mais introspectivos, que a Olinda retrata mais as emoções da personagem e que nos faz sentir aquilo que a personagem e que nos consegue fazer sentir os sentimentos da personagem. E esses contos da Olinda são mesmo os meus preferidos, dos meus favoritos dela que já fui lendo. Eu gosto muito e que retrata esta envolvência de emoções, esta forma como a Olinda nos retrata os sentimentos. Eu gosto muito do O Piano Surdo e também o Reflexos da Morte e da Vida na Chanel do Rio. Eu acho que é assim. E que essa intensidade das emoções só a Olinda nos consegue retratar. E esses contos, essas emoções que a Olinda nos retrata, ela fala numa forma mesmo muito, muito boa e que nos toca, portanto são mesmo esses contos que me atraem mais. Depois a Roberta do canal Flame fez também mais umas perguntinhas e foi: por que decidiste criar este canal? O canal surgiu, lá está, há 3 anos, como eu falei. Eu na altura tinha começado a ver alguns vídeos no YouTube. Uma das primeiras
youtuber que segui foi a Catarina, que na altura tinha o canal Sonhar de Olhos Abertos. Eu identifiquei-me muito em termos de livros que ela escolhia, em termos de género, porque tínhamos gostos muito parecidos. E comecei a ver e achei que seria uma boa forma de começar a fazer vídeos para responder a algumas tags no meu blog, porque eu tenho o blog há mais tempo. Eu tenho o blog, se não estou em erro, desde janeiro de 2009 e achei que seria uma boa forma de, às vezes, responder às perguntas, responder às tags de uma forma um pouco mais dinâmica, um pouco para não estar sempre a ser texto corrido ou fotografias, e achei então que os vídeos seriam uma forma mais leve de então responder às tags. Como foi o processo de escolha do nome? Bem, do canal acabou por ficar o meu nome, Patrícia Rodrigues, porque era a conta que eu tinha no YouTube, que já comentava alguns blogs, alguns canais, e acabei por criar, mas sempre associado, lá está, ao nome, ao preço das coisas, que foi o nome que eu criei para o blog. Eu na altura, quando criei o do blog, eu tentei, e aí foi uma escolha mais complicada, mas tentei que fosse um nome mais genérico, porque eu não queria um blog que falasse única e exclusivamente de livros. Queria ter um espaço onde pudesse, se hoje me apetecesse partilhar uma receita, partilhar e não haver conflito com o nome. E portanto daí o parecer das coisas. Eu na altura tinha escolhido mais uns quantos, tinha tentado lembrar-me mais uns quantos, mas este acabou por ser escolhido, mas também já não me lembro porquê, porque já passaram quase 8 anos e a minha memória não chega lá, mas a ideia principal era, eu queria um nome que fosse suficientemente genérico para todas as coisas, todos os assuntos que eu quisesse falar. Qual foi a melhor coisa que o YouTube te trouxe? Sem dúvida que é a interação com os outros booktubers. Eu não conheço pessoalmente outros booktubers, acho eu, finalmente. Vi a Neusa do Mil Folhas o ano passado na Feira do Livro, mas foi assim um encontro muito breve. Mas apesar de não conhecer as pessoas pessoalmente, a ligação que se cria e as conversas que se cria e de termos gostos parecidos, acho que o booktuber português, e falo do português porque é o que eu conheço, como é óbvio, consegue ser um booktuber em que somos um grupo relativamente pequeno ainda, mas relativamente coeso, um grupo que conseguimos, não há, pelo menos que eu saiba, rivalidades e aquela disse que disse e eu não gosto de ti e vou-te prejudicar. Pelo menos eu acredito, pelo menos eu julgo que não acha isso, não acha aquele sentimento de prejudicar o outro. Mas sem dúvida é essa interação com as pessoas e aqueles desafios que vamos fazendo de vez em quando e participar em maratonas. É mesmo o contacto com os outros, acho que é fantástico. Depois, podes contar-nos como conheceste e adotaste o Stewie e por que lhe deste este nome? Eu acho que já falei um bocadinho sobre o Stewie na tag os nossos animais peludos ou os nossos amiguinhos peludos. Eu vou tentar deixar por aqui, mas assim um resumo um pouco mais rápido. O Stewie inicialmente não era meu, o Stewie era da minha irmã. Ela, quando arranjou casa, pouco tempo depois, adotou o Stewie. Ele era um filhote de uma gata de rua e que uma amiga dela, ou uma mãe de uma amiga dela, qualquer coisa assim, estava a tentar arranjar pessoas que ficassem com os gatinhos. E a minha irmã escolheu então o Stewie, porque acho que era, segundo o que ela disse, era um mais irrequieto. Mesmo quando ainda lá estava junto também a mamar, era o mais irrequieto, o mais espalha-braças, e ela acabou por escolher, era o nome também. E entretanto, ele foi para a casa da minha irmã, ele esteve lá se calhar 1 mês e meio, mas ela depois, e por causa do trabalho, ela queixava-se que ele, coitado, ele era pequeno e ela queixava-se que à noite, quando chegava à casa, queria descansar, queria dormir. E ele queria era brincadeira, ele mordia-lhe os pés, ele ia tentar sempre para cima dela, tentar brincar, porque lá está, ele era pequeno, ele queria companhia, queria brincadeira. E a minha mãe, como nós íamos lá, a minha mãe achava-o sempre muito engraçado
tinha pena dele estar tanto tempo sozinho. E como nós temos mais tempo em casa, ela sugeriu ele vir para cá. E pronto, ele acabou por ficar cá. Eu sempre gostei de gatos e eu há muitos anos que queria um gato. Há muitos anos que andava a chatear a minha mãe que queria um gato, mas é sempre aquela coisa, e acho que as mães ou os pais têm sempre aquela coisa de tu queres um animal, mas depois o trabalho sou eu que o tenho. Mas a minha mãe, quando o viu, ele era pequenito, ele era irrequieto. Eu lembro de nós estarmos lá a almoçar e ele ser pequenito e subir para as costas da cadeira e eu acho que se chama espaldar, as cadeiras, aquelas nas costas, que às vezes têm assim uma ripacinha. Aquelas são fininhas e ele lá equilibrado lá em cima a tentar espreitar para o que estávamos a comer, porque ele era impressionante. Nós comíamos e ele estava sempre a tentar ver se lhe calhava alguma coisa. Não que ele passasse fome, não, porque ele tinha sempre a ração, mas naquela de gula, que ele é um gato guloso. Agora está, entretanto, depois com o tempo, habituou-se, excepto quando é principalmente atum e peixe. É daquelas coisas que nós antes de comermos temos que lhe dar, porque ele dá-lhe o cheiro e ele vem logo a correr feito doido. E feio, portanto. Ele não era meu, mas neste momento é. Era da minha irmã, mas a minha mãe teve pena que ele tivesse tanto tempo sozinho e ele era tão fofinho e tão engraçado com aquela manchinha no nariz e foi para cá e está cá. Faz este mês 2 anos. Há de ser alguns também por aqui, que eu tenho a sensação que foi no meio do mês. Eu na altura não registrei, mas tenho a sensação que foi no meio do mês de setembro. Portanto, ele está cá há 2 anos e eu adoro de paixão mesmo. E eu adoro mesmo, é fantástico. Quanto ao nome, também, como era dela, foi ela que o escolheu. E escolheu o nome de Stewie porque, associado àquela personagem, eu acho que é da Family Guy, que é aquele bebê que é assim, é pequenino e tem uma grande cabeça e é assim, muito inteligente. Mais inteligente que a da família. E porque ele, precisamente, quando era pequenino, ele era pequenito, mas a cabecita dele, na altura, era maior em relação... Parecia que tinha assim uma cabeça assim maior do que o corpo. E ele era muito irrequieto e assim muito inteligente para as malandrices. Então ela pôs-lhe o Stewie. Possivelmente se tivesse sido eu a dar-lhe um nome, não seria este. Não sei que nome daria, mas não sei. Depois de estar aqui com a convivência dele, eu acho que um dos nomes que lhe assentava era talvez o Sheldon, por causa do Sheldon do Big Bang, da teoria do Big Bang. Porque, por exemplo, e isso foi das primeiras coisas que aconteceu quando ele estava cá. Nós temos um dos sofás que tem 3 lugares, e ele sentava-se numa ponta e acabava por lá estar a brincar. E calhou eu, por mais do que uma vez, às vezes, ao sentar-me lá com o computador, com o portátil ao colo, ou a ver televisão, sentar-me no lugar dele. Pois este Mariola, quando eu estava lá sentada, ele vinha, andava, começava-me a morder os braços, a morder, a pôr as patas. Primeiro sem magoar e depois já mais naquela, com quem diz, mas tu não sais daí, e depois afifava mesmo assim os dentes. E era precisamente porque eu estava no lugar dele, porque eu chegava-me depois a passar para o lugar do lado, ele parava, deitava-se lá no cantinho, rolava-se e já não me chateava, portanto. E aí eu lembrei-me mesmo do Sheldon, porque também tem o seu lugar no sofá, tem que ser ali e não pode ser ali, porque aquele é o lugar dele. Mas pronto, é o meu Stewie. Eu adoro de paixão e acho que se percebe. E pronto, eu quero agradecer a todas as meninas que fizeram perguntas. Muito, muito obrigada. Um grande beijinho para vocês. Eu espero que não tenha sido assim muito trapalhona nas perguntas, nas respostas. Mas achas que não é tão fácil responder assim de uma forma mais organizada.
Mas mesmo assim, espero que tenham gostado. Se mais alguém quiser fazer mais alguma pergunta, deixem aqui em baixo que eu depois farei outro vídeo. E pronto, por hoje é tudo. Eu quero agradecer mais uma vez e muito obrigada por terem feito as perguntas. Eu gostei de responder, achei que seria uma forma diferente de comemorar, entre aspas, de comemorar estes 3 anos do canal. E pronto, por hoje é tudo. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!